manhã bem movimentada. Daqui a pouco tem início, então será retomada a sessão extraordinária, que tem como pauta única o projeto que trata da terceirização, que prevê regras, então, para a contratação de terceirizados no país. Durante toda a manhã repercutiu muito a expectativa para essa sessão, repercutiu muito também aqui no Salão Verde a decisão do governo federal anunciada ontem, já comentada pelo presidente Rodrigo Maia, de retirar do projeto de reforma da Previdência a previsão, então, de reforma para os servidores estaduais. O presidente Rodrigo Maia falou com a imprensa sobre esse assunto. Ele disse que essa decisão distensiona o debate em torno da reforma da Previdência, assegura o foco da reforma, que segundo ele é o regime geral de Previdência e a Previdência dos servidores públicos federais. Ele negou, respondendo à pergunta de um jornalista, disse que não há nenhuma hipótese de que essa decisão acabe se estendendo aos servidores públicos federais. Vamos ouvir o que disse o presidente. Se os servidores públicos saírem da reforma, não tem reforma. E no futuro eles que vão pagar a conta. Imagina se você não faz a reforma da Previdência dos servidores públicos federais, se daqui a 3, 4 anos pode estar acontecendo com eles o que está acontecendo com os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. Você receber janeiro em março, você só poder pagar o 13º para quem recebe até R$3.000. Então, essa realidade que o Rio de Janeiro vive hoje com seus servidores, que é muito triste, nós não queremos que aconteça com os servidores públicos federais. É por isso que a gente quer a reforma. Muitos servidores não entenderam isso, acham que a reforma vai tirar deles algum direito. Ao contrário, a reforma vai garantir que daqui a 3, 4 anos eles continuem recebendo, aqueles que já se aposentaram, aqueles que vão se aposentar, né, a sua aposentadoria. Acabou agora há pouco também uma reunião de líderes realizada na presidência da Câmara, que teve como assunto, entre outros temas, a instalação das comissões permanentes da Casa. Os deputados se reuniram então para fazer a repartição entre os partidos, as comissões permanentes que discutem os grandes temas como educação, saúde, segurança pública. Ficou definido que a instalação dessas comissões acontece amanhã, provavelmente pela manhã. Havia alguns embates entre partidos, na verdade, esses embates inclusive continuam. Já foi divulgada uma lista aí de quais partidos ficam com quais comissões, mas existe ainda um prazo até às 7 horas da noite de hoje para que os partidos indiquem os integrantes e os possíveis presidentes, então os nomes para concorrer à presidência dessas comissões. Até agora a gente tem uma lista preliminar, segundo a qual o PMDB fica com algumas comissões, entre elas a considerada mais importante da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a que analisa a constitucionalidade de todos os projetos, todas as propostas em tramitação aqui na Câmara, a Comissão de Fiscalização de Finanças e Tributação, que analisa todo tipo de matéria que tem impacto tributário, ficou com o PP, que também ficou com a Seguridade Social e Família, considerada uma comissão muito importante. Direitos Humanos fica com o PT, que também fica com a Comissão de Desenvolvimento Urbano e também com a Comissão de Meio Ambiente. São algumas das comissões, então, que ficariam com esses partidos. Esse assunto ainda está em discussão. A instalação deve acontecer amanhã. Agora de manhã também, um outro grande destaque aqui na Câmara dos Deputados, a Comissão Especial de Reforma Política voltou a se reunir com os representantes de algumas, são especialistas internacionais que participaram de um seminário, tanto na segunda quanto na terça-feira, discutindo propostas de reforma política, de mudanças no sistema político-eleitoral brasileiro. Esses especialistas passaram então amanhã tirando dúvidas dos deputados, dúvidas que ficaram depois desse seminário que aconteceu no início da semana. Principalmente eles discutiram a proposta que, segundo o relator da Comissão Especial de Reforma Política, deve ser a proposta que vai constar do relatório dele, que é uma proposta que prevê eleições para 2018, eleições em lista fechada, com financiamento, com 70% de financiamento público e 30% de financiamento privado de pessoa física, apenas para pessoa física. Essas foram as propostas discutidas hoje de manhã, com então representantes desses institutos internacionais. A gente vai ouvir o relator, o deputado Vicente Cândido, o que ele fala então sobre essa proposta que, segundo ele, é a que deve constar do relatório dele na comissão especial. Acho que por um absoluto estado de necessidade e falta de alternativa, né? Para quem prega o distrito puro, não há tempo suficiente para fazer agora para 2018. Para quem prega o sistema do distrital misto, que é o sistema alemão, também não há tempo para agora. Por isso eu estou propondo uma transição, a gente experimentar a lista fechada em 2 eleições e depois, enquanto isso, nós trabalhamos já com mais detalhes, envolvendo a Justiça Eleitoral, envolvendo o IBGE, envolvendo o IPEA, para que a gente possa redesenhar o Brasil e aplicar o distrital misto, que a metade você elege por distrito e a outra metade por lista partidária.
Essa discussão continua aqui na Câmara, lembrando que para valer para as eleições do ano que vem, essa proposta, esse projeto tem que ser aprovado até setembro deste ano. A gente está aí na expectativa da retomada da sessão extraordinária no plenário Ulisses Guimarães, que tem como pauta única hoje o projeto que trata da terceirização. A gente volta a qualquer momento com o plenário.